Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira live do ano de 2021. Tudo bom com você? Como foi aí o descanso de 2 semaninhas que vocês tiveram da gente? Foi tranquilo? Foi corrido? Foi apertado por conta da pandemia? Pois é, a gente está no meio da pandemia. A gente achava que ia estar no final, ou então que ela já tivesse encerrado, não é mesmo? Mas não. A gente está no meio da pandemia ainda. Tem coisas para rolar ainda. Bom, como vocês já sabem, porque vocês estão sempre ligados, hoje nós estamos dando partida para o nosso terceiro fórum do Livre Pensar Espírita, do ECK. Esse é o nosso terceiro encontro, já há 3 anos consecutivos que a gente se encontra. Os 2 primeiros foram presenciais, feitos em São Paulo, lá no GEMB, que é praticamente a sede física, entre parênteses, do nosso ECK, onde o Edson é o presidente da casa, ele está presidente do GEMB. Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje, o primeiro debate, a primeira roda de conversa virtual que nós vamos ter, é um assunto polêmico, né? É um assunto assim que trava questões ali muito mais de fé, de crenças, de achismos, do que de fato comprovações sequer doutrinárias, sequer científica. Aliás, é pano para manga, né, pessoal? Bora lá? Vocês já me conhecem, eu não vou me apresentar e vou deixar para chamar aqui com a gente o nosso queridíssimo convidado especial da noite. E então, primeiro, eu vou chamar aqui o nosso querido Beto Souza. Bem-vindo, Beto! Obrigado, Kátia. Feliz 2021, pessoal. Estamos aí na primeira live do ano do Grupo ECK, nesse tema polêmico aí que a gente vai trabalhar hoje, né? Que é essa obra do Chico Xavier, com Humberto de Campos. E Sim. vamos lá, vamos tentar fazer uma crítica ponderada, né, do trabalho do Chico, e justa. E justa, principalmente justa, que é o que a gente sempre busca. É óbvio que nenhum assunto, com algumas raras exceções, a gente consegue finalizar ou entrar num consenso final, porque em questões de doutrina dos espíritos, nada tem o fim, tudo tem o caminho, né? E a gente vai construindo aí novos saberes, novas atualizações desses saberes, até a gente chegar num ponto que não vai mais precisar atualizar nada. Não sei onde vai ser, nem como vai ser isso. Acho que daqui umas 10 encarnações, talvez, a nossa querida humanidade já esteja mais preparada, né, Beto? Provável. O complicado também, eu fiz uma releitura dessa obra ontem, depois de muitos anos, como a maior parte do pessoal do grupo, eu também sou originário de um centro religioso, né? Então, os meus primeiros contatos com o espiritismo também foram aquele misto de Allan Kardec com Chico Xavier, André Luiz, Humberto de Campos, ou Irmão X, né? Então, um primeiro choque que a gente tem assim com o texto é se colocar naquela posição: eu sou um insider ou um outsider, eu estou vendo ela de dentro ou de fora, né? Ah, é muito fácil pegar dessa obra para um não espírita, um conhecido de alguma outra tradição, dá para ele ler, vai ter uma leitura. Agora, eu como espírita, eu vou ter já outras interpretações de camadas dessa obra. E mais ainda, eu não sou completamente insider, né? Não estou totalmente dentro dessa obra. Porque mesmo no espiritismo, a gente vai ter já desde a chegada dele no Brasil essa divisão entre místicos e acadêmicos, né? Então, a opinião de um místico com relação a essa obra vai ser bastante diferente da minha, que eu vou estar vendo por um viés mais científico e laico. Perfeito. E agora o nosso segundo debatedor, que vai nos ajudar, que vai fomentar aí a discussão entre o
palestrante convidado, o debatedor convidado, entre o Beto e entre ele, o nosso queridíssimo Sidney. Oi, Sidney, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Kátia, obrigado, Beto, obrigado, Paulo, muito prazer em conhecer o Paulo, e também os ouvintes que estão, os milhares de ouvintes que estão participando dessa live, né? Estão vendo, assistindo, né? Realmente, o tema é polêmico, até chega a ser, envolve brigas quilométricas, mas nós estamos aqui não para querer brigar com as pessoas, mas mostrar para dentro da nossa racionalidade espírita, de razão lógica, de razão científica, porque é sempre científica. Se o Brasil é ou não o coração do mundo para o evangelho, dentro do princípio das leis naturais e da lei de justiça, lei de igualdade, se isso realmente procede. E nós vamos estudar também aqui, verificar também o processo, os desempenhos, os movimentos, os acontecimentos que envolverem em torno do lançamento dessa obra, a motivação e tudo isso que nós vamos verificar, né? Nós vamos tentar discutir aqui. A motivação enquadrada também no princípio daquela que chama do espiritismo religioso que impera, que levou a essa questão, levou a essa crença, que muita gente acredita por causa daquele messianismo que as pessoas ainda acreditam, né? Do chamado misticismo que o Beto falou agora, do sebastianismo, está tudo embutido aí, tá tudo embutido. Então, nós vamos verificar, tá bom? Vamos estudar. Bom, deixa eu perguntar aqui para o pessoal, que parece que nós estamos com problemas técnicos. E eu gostaria de saber se vocês estão nos ouvindo e nos vendo. Tá tudo certinho aí, pessoal? Eu estou ouvindo bem. Tá. Não, é o pessoal lá do Face. Vou esperar aqui, porque tem um certo delay, tá, gente? E aí a gente vai ter a certeza de que vocês estão ouvindo a gente, porque senão não tem graça, a gente vai falar para quem, né? Vamos ver. Ah, tá, ok, beleza, então vamos lá, vamos seguir. E agora, aqui com a gente, o nosso primeiro debatedor, dando aí as entradas de 2021, uma pessoa hiper, ultra, mega estudiosa, um doutor entre a gente, que participou dos dois outros fóruns com a gente, sempre com colocações exatas, com colocações muito boas e fomentando a gente aí a livre pensar, mas pensar com o senso crítico, pensar com o bom senso. Aqui com a gente, o nosso queridíssimo Paulo Rezinski. Seja muito bem-vindo, Paulo. Vou pedir para você soltar o seu microfone aí, se for possível. Alô, Kátia? Muito bom, aí. Obrigado, Kátia. Eu quero saudar os colegas aqui presentes, ao Beto, ao Sidney, ao Marcelo, ao Edson, todos os colegas que lutam por essa causa. Inicialmente, eu quero evocar os nossos pais doutrinários, porque a gente, de uma certa forma, recebeu o legado deles e nós temos que dar continuidade a esse legado. Então, eu queria citar nominalmente, porque são espíritos hoje, mas estão conosco, o Herculano Pires, professor Herculano Pires, o grande Júlio Melo, que traduziu maravilhosamente as obras completas, a coleção espírita, o Diolindo Amorim, que teve um trabalho extraordinário, o Luciano Costa, que também trabalhou nesse sentido, contra o rustanguismo, o Erasto Prestes e o Gélio Lacerda. Nós somos, de uma certa forma, devedores dele, desses nossos antigos e predecessores que deixaram um legado muito grande para nós em relação ao trabalho eu diria, de dar o sentido correto no Brasil ao que a doutrina espírita tem ou fez no início, ainda em Paris. Bem, o tema de hoje que me deram
é um tema que eu gostaria de trocar ideias com vocês. Eu vejo esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi publicado, se não me engano, em 1936. Eu vejo esse livro, o objetivo final dele, o finalismo dele, para mim, é um projeto de poder da FEB baseado num discurso salvacionista e messiânico do Brasil. Quer dizer, eu coloco o livro com uma espécie de constituição lavrada pela FEB em 1949, quando celebrou o Pacto Áureo e fez o Conselho Federativo Nacional. Então, esse projeto de poder ele foi alavancado justamente pelo livro, que trata desse discurso, como eu diria, salvacionista, messiânico, e vai por aí. Bem, essa é a minha visão finalista. Mas entre chegar à visão finalista, que é uma coisa muito séria para nós, eu tenho 5 visões diferentes desse trabalho, desses fatos. 5, de acordo com a metodologia que eu emprego. A primeira visão é uma visão lógico-filosófica, que está baseada na metodologia do professor Kardec, que nada mais é que o CEU, é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Essa é a primeira visão. O professor Kardec tem 2 citações sobre isso que eu me permitiria reproduzir. Primeiro, ele diz o seguinte: a única garantia séria dos ensinamentos dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações espontaneamente feitas por intermédio de grupos de médiuns estranhos uns aos outros em diversos lugares. Então, ele fala aqui da generalização, do multicentrismo, da concordância, enfim, ele produz o empirismo dele aplicado ao espiritismo. E a segunda citação dele, que para mim é muito importante, pessoal, que eu até fico emocionado, é o seguinte: ele diz: a universalidade dos espíritos, quer dizer, o mundo dos espíritos na Terra, todo mundo, comunicando-se em toda a Terra, por ordem de Deus, aí está o caráter essencial da doutrina, a sua força e a sua autoridade. Ou seja, nessa visão metodológica do professor Kardec, ele não só utiliza, como eu disse, esse empirismo científico, mas voltado para o método de observação experimental, voltado para o estudo e investigação dos espíritos, como também ele coloca essas comunicações no nível em que elas formam a doutrina como um todo e dão uma autenticidade dela e a garantia. Quer dizer, sem essa metodologia, nós não teríamos como autenticar a nossa doutrina. É essa doutrina que é autenticada pela universalidade das manifestações, porque, na generalidade, ele pegava o médio A, pegava o médio C, pegava o médio D, um médio falava espanhol, outro falava inglês, outro era russo, outro era holandês, que eu me lembro, e ele fazia o que a gente chama em medicina de randomização, ele circulava diferentemente com os conceitos por diferentes médios de diferentes centros, e depois de tudo isso ele tentava fazer uma concordância do teor das mensagens e, após a concordância, ele validava ou não de acordo com a razão, porque, para mim, o professor Kardec era um espírito tão poderoso quanto esses espíritos comunicantes e, às vezes, era mais sábio do que esses espíritos comunicantes. Então, ele tinha autoridade para discutir. Então, essa foi uma visão. Eu não sei se eu estou me estendendo muito aí. Não? A segunda visão é do Humberto de Campos. Humberto de Campos. Eu tenho uma visão dele, Humberto de Campos encarnado e Humberto de Campos desencarnado. Humberto de Campos Veras, ele nasceu em 1886, lá em Miritiba, na cidade do Maranhão, que hoje se chama-se Humberto de Campos, e morreu em 1934, com 48 anos, no Rio de Janeiro.
Ele, inclusive, foi político, foi deputado federal pelo Maranhão. E a sua vida encarnada de escritor trabalhou dentro de dois estilos literários, os contos e as crônicas. Os contos são narrativas muito curtas, sintéticas, concisas e voltados, regra geral, para um único tema. E as crônicas são textos momentâneos, temos crônicas políticas, jornalísticas, etc. Enfim, são de livre expressão do escritor. Então, Humberto de Campos foi um grande cronista, um grande contista, mas ateu. Era ateu. Eu tenho citações aqui que eu acho que eu não vou ter que falar, porque eu vou tomar muito tempo, mas eu tenho citações aqui do Reformador dizendo que ele era ateu. Ele se dizia ateu. Bem, então, esse Humberto de Campos, que encarnado foi até a Academia Brasileira de Letras, ele chegou a isso, nessa circunstância, e depois desencarna. Mas desencarna em dezembro, se eu não me engano, de 1900 e... Eu estou sem a data aqui. Em dezembro de 1934, e em março de 1935, pessoal, dezembro, janeiro, eu sei contar ainda sei contar. Janeiro, fevereiro, março. O cara aparece em março de 1935, 3 meses depois, escreve o primeiro livro dele pelo Chico, De um Casarão de Outro Mundo. Aí ele fala sobre política, diz que a prefeitura não está dando verba para as crianças estudar, que a prefeitura não está dando bolsa, comida. Ele escreve como se estivesse dentro aqui do mundo físico, ele dando as opiniões dele lá como espírito. E aí ele vai atravessando essa caminhada espiritual, sempre falando crônicas e contos. Então, ele tem crônicas em um chamado Palavras do Infinito, em 36, depois vai para Crônicas do Além Túmulo, em 37, e em 38, pau, aparece o tal do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho. Olha, de 38 a 34, quando ele desencarnou, são 4 anos. Agora, quando ele vai trabalhar espiritualmente, ele é o mesmo estilo literário. É aquele escritor brilhante, lúcido, extraordinário. Era um dos príncipes da academia, era um dos homens mais... A comunidade nossa, na época, os escritores, o público leitor, esperava ansiosamente uma obra do Humberto de Campos. Era um homem que fazia opinião, era um gênio literário. Então, ele continua como um gênio literário, escrevendo do jeito dele. Aí ele escreve Crônicas do Além-Túmulo, Reportagens do Além-Túmulo, Novas Mensagens, Cartas e Crônicas. E ele vai por aí, fazendo seus contos e suas crônicas. Bem, o que eu quero me ater em relação a Humberto de Campos é que ele é Humberto de Campos. Ele não mudou substancialmente. Ele continuou fazendo o trabalho dele como escritor. Eu queria que vocês me ajudassem nisso, porque eu quero defender o Humberto de Campos, quero tirar o peso dele, que está em cima dele, como ele se fosse o responsável por alguma coisa que ele não propôs. Aí, dentro da visão dele, o que ele faz? Ele vai escrever O Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho. O que é o coração do mundo e pátria de Evangelho? Nada mais é que uma narrativa baseada em fatos históricos do Brasil, entremeada de personagens bíblicos, evangélicos, até Jesus aparece nessa narrativa, dialogando com os outros. E essa narrativa nada mais é do que o entremear de uma tessitura literária do próprio Humberto de Campos se debruçando sobre fatos bíblicos. Mas isso aí é do imaginário do Humberto de Campos. Isso é dele como escritor, ele tem todo o direito de fazer isso. E eu defendo ele fez isso dentro da linha dele, literária. Mas esse tipo de livro, que tinha esse viés catolicizante que ele colocou, ele propunha justamente um Brasil novo, messiânico, e uma parte espiritual do mundo, em que o Brasil lideraria o mundo frente às religiões, os evangélicos, a todos, etc, etc, etc. Então, esse problema, essa colocação do Humberto de Campos,
dando esse cenário do Brasil, ele foi atravessado, pessoal, agora por um outro aspecto, é o quarto, é o aspecto jurídico, que eu já falei, lógico, metodológico, a historiografia, a biografia histórica literária do Humberto de Campos. Falei aqui do livro dele, quer dizer que esse tipo de narrativa é um conto, ela é entremeada por conto, mas forma um romance, mas não é um romance, mas está tudo bem, isso ele quis fazer e fez. E, em seguida, essa obra ela começa a sofrer alterações. Por quê? Porque a FEB viu naquele messianismo que o Humberto Campos propõe, daquele salvacionismo, que são todas condições intrínsecas ao misticismo. Não existe misticismo sem messianismo, não existe misticismo sem salvacionismo, não existe misticismo sem transcendentalismo, não existe misticismo sem milagres e coisas fenomênicas extraordinárias. Não existe. O misticismo ele engloba tudo isso. Então, quando a FEB sentiu que esse livro ele poderia dar um sentido melhor à liderança que a FEB queria propor do espiritismo no Brasil, ela alterou alguns textos. Isso foi muito triste. Então, eu selecionei aqui alguns textos muito pequenos. Em que Humberto de Campos diz o seguinte, é o capítulo 28 do Brasil, Coração do Mundo. Um capítulo 28 é todo dedicado à Federação Espírita. Eu queria que dedicasse ao Flamengo, mas não dedicaram. É todo dedicado à Federação Espírita, com o abono de Jesus, porque a Federação Espírita, como consta aqui, no texto que eu tive o ensejo de ler, ele diz o seguinte: os operários espalhavam-se pelo rio, que são os operários espirituais, cada qual com a sua ferramenta dentro do grande plano de unificação e da paz, dos ambientes da doutrina. Plano esse que eles conseguiram relativamente realizar mais tarde, organizando o aparelho central de suas diretrizes que consolidaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora do plano tangível dos trabalhos de Ismael no Brasil. Então, consignou a FEB a liderança transcendental, representativa até de Jesus, nesse sentido. E a Federação Espírita andou sobre isso, essas são alterações, e continua. As ordens e observações de Jesus, olha só, Sidney, olha para mim, ordens e observações de Jesus, hein? Quem dera que a gente tivesse acesso a Jesus, hein? Que loucura! As ordens e observações de Jesus foram por ele integralmente cumpridas. É o tal do Ilhéu que cumpre. Escolheu as reservas preciosas da federação e assentou dentro dela a sua tenda de trabalho espiritual. Então, Jesus mandou procurar no Brasil, encontrou o Brasil, encontrou a federação, e a federação foi consignada. Portanto, diz aqui, a realidade é que a federação é considerada, às vezes, como excessivamente conservadora, pela inquietação do século. Mas, até hoje, é a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da Pátria do Cruzeiro. Ai! Ele está batendo contra até os evangelhos aqui, contra os cristãos, dizendo que a federação substitui todas as religiões. Bem, esse aqui, eu me ative, que é a parte legal do livro. Quer dizer, violação do direito patrimonial do Chico Xavier. Foi violado, foi inserido. Bem, mas o que eu queria dizer? Eu queria dizer o seguinte, o Chico, eu também defendo o Chico, muitas vezes. Gosto dele. Porque o Chico, se a gente for analisar a personalidade do Chico, eu sou psiquiatra profissionalmente, sou psiquiatra de formação e psicanalista, né? Muitos anos eu trabalhei, hoje não trabalho mais, mas eu tenho muitos títulos aí, tal e qual, que eu não quero falar.
mas eu sou psiquiatra e psicanalista de formação, titulado. O Chico é uma personalidade frágil. É um indivíduo lá de Pedro Leopoldo, que foi o caixeiro de armazém. A família é muito humilde, semi-analfabetos, o pai lá, o pessoal dele. Quando ele começa a receber essas mensagens, ele não sabe nem o que ele está fazendo, por Deus. Mas as pessoas que recebem começam a tomar aquilo como uma coisa grandiosa e que era. Então, o Chico confia o trabalho mediúnico dele à Federação Espírita, que era a única editora que existia de fato para trabalhar esses livros. E aí ele fica refém da Federação Espírita. Ele não sabe o que é contrato de direito autoral, ele não sabe o que é um advogado, ele não sabe o que é direito patrimonial, ele não sabe nada. Ele sabe que ele psicografa aquelas coisas, pede conselho Emmanuel, quando está inseguro, bota a responsabilidade para o Emmanuel e depois ele continua na fragilidade dele. Então, ele não tinha condições de chegar e dizer assim, Feb, eu vou tomar uma ação contra vocês, ou vou tomar alguma coisa mais afetiva, mais efetiva, mais enérgica, mais assertiva. Eu vou contra vocês não podem alterar o meu livro, vocês não podem alterar os meus originais. Mas ele não tinha força para isso. Ele era refém. Refém. Lá de Pedro Leopoldo. Semi-caipira, meio caipira ainda, chegando aqui no Rio de Janeiro, deslumbrado. Rio de Janeiro ainda capital do Brasil. Então, dentro desse contexto legal, foi feita a violação patrimonial, sim. Essas coisas aqui que eu li, o Humberto de Campos realmente não colocou dessa maneira. E, finalmente, o último viés que eu queria colocar aqui, pessoal, é justamente o projeto de poder religioso institucional da FEB. E vou repetir, projeto de poder religioso institucional. Comandar o espiritismo no Brasil. Aqui eu tenho a ata do Pacto Áureo, 1949. Está aqui a ata. Ó. Reformador de outubro de 1999, lá, eles publicaram isso. Eu vou só ler um trecho dessa ata. Essa ata aqui, que o professor Herculano Pires tenha estômago lá em cima, porque aqui embaixo ele se comeu muito. Ele saiu imediatamente de tudo isso quando eles assinaram essa ata, o tal do Pacto Federativo. Lesaram, a FEB lesou. Eis aqui alguns aspectos, só rapidinho. Essa ata foi celebrada em 1949, 5 de outubro de 1949, na Federação Espírita, na sede, Avenida Passos, tal. Alguns pontos da ata. Cabe aos espíritas do Brasil pôr em prática a exposição contida no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, de forma a acelerar a marcha evolutiva do espiritismo. Então, eles já registram que esse livro aqui é o livro oficial para acelerar a marcha do espiritismo no Brasil. Não existe Allan Kardec, não existe Leon Denis, não existe ninguém mais. Esse. Segundo, veja só que risco. A FEB criará um Conselho Federativo Nacional, e quando criou, para executar e desenvolver e ampliar sua atual organização federativa. Criou. Então, criou o Conselho. Agora, quem é que manda no Conselho? Cada sociedade indicará um membro da diretoria. Tudo bem. Quarto, o Conselho será presidido pelo presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele se elegeu. Ele se autoelegeu. Não houve eleição. O presidente se autoelegeu e registrou, que era o Vantuil. Eu chamo Vantuil porque eu tenho que chamar de Vantuil, não tem outro nome, desculpem. Bom, continuando. O Conselho será presidido pelo presidente da Federação Espírita Brasileira, o qual nomeará 3 secretários. Eu vou numerar o João
o Carlos e o Batista, que são da minha confiança, né? A gente já sabe como é isso. E mais ainda, o Conselho Federativo Nacional, o presidente da Federação Espírita Brasileira nomeará uma comissão de 3 juristas e 2 confrades de reconhecida idoneidade para elaborar o regulamento do Conselho Federativo Nacional. Está aqui. Está aqui. Aqui foi constituído o projeto de poder da FEB. Começou aqui, com Humberto de Campos, coitado, e terminou aqui. E hoje, a FEB, através dos speakers delas, dos palestrantes delas, dos congressos delas, mantém uma doutrina, uma dogmática totalmente voltada para esse projeto de poder que ela conseguiu. Então, essa é a realidade que eu coloco. É uma realidade triste para nós, de uma certa maneira, mas boa, porque hoje nós temos a mídia eletrônica, coisa que nossos herculanos, nossos pais doutrinários não tiveram. Então, nós temos que, com denodo, tomar conhecimento desses fatos e lançarmos algum tipo de ação para denunciar a opinião pública, no caso, a opinião espírita, mais esclarecida, ou que queira se esclarecer, desses fatos aqui que eu tive o ensejo de elencar. Muito bom. Eu vou começar aqui fazendo uma perguntinha que foi feita aqui para a gente. Foi deixa eu ver aqui, só um minutinho, da Fernanda Linhares, para o Paulo. Paulo, seguinte, a Fernanda pergunta. Cadê? Peraí, deixa eu achar aqui, só um minutinho. Não foi aqui. No seu entendimento, então, não houve uma espécie de triagem de espíritos da parte de Chico Xavier? Não houve o quê? Já que ele não houve uma espécie de triagem de espíritos da parte de Chico? Ele não é triagem de espíritos. Quem tria aqui é o método. Qual o nome dela, Fernanda? Fernanda. Fernandinha, olha aqui, amor. Quem faz a triagem é o próprio método de investigação do espiritismo. Porque você escolhe 5 médios diferentes que não sabem, não se conhecem, você faz uma pergunta, consta que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, foi levada a mais de 15 médios diferentes. Aí, esses médios diferentes são diferentes, não só de conhecimento, de centros espíritas, porque Allan Kardec fala que, às vezes, um centro espírita pode estar obsidiado, e todos os médios também. Então, ele varia os médios, varia os centros, e, a partir da variação dos centros e dos médios, ele colhe a resposta, tenta estabelecer uma identidade no seu teor, uma concordância. Ele ainda consulta outros médios sobre se, de fato, as questões têm procedimento, e, após isso é que ele dá como boa essa resposta. Então, o espiritismo, Fernandinha, foi feito a 4 mãos. 2 dos espíritos, porque eles que deram as mensagens, e 2 do professor Kardec, que ele estabeleceu um método de investigação e fez a edição desses textos de uma forma didática, como ele era um excelente professor. Então, os espíritos são como nós, Fernandinha, ou às vezes piores do que nós, porque está cheio de espírito de porco também. Então, nós aqui temos que seguir a lógica e a razão, porque essa é a grande realidade do nosso futuro, calcado no que o professor Kardec colocou, absolutamente lógico, plausível e racional. Muito bom. Beto, você quer fazer alguma colocação, alguma inserção? Sim, nessa parte dessa interpretação dos autores, e aí eu falo dos autores porque são 2, né? Chico Xavier e Humberto de Campos. Acho que em toda a psicografia tem uma parte do autor que acaba saindo no texto também. Por mais que seja um transe mediúnico ou a parte mecânica, um pouco do autor encarnado está sempre presente. Mas como é que a gente vai encarar essa obra?
ela é um romance, ela é um romance histórico, ela é um romance ficcional, ou não, ela é literal? Romance histórico, não. Olha aqui, Exatamente. O problema, então, é o quê? Tem uma Se a gente obra. pegar o pessoal da federação, ou mais místico, vai ter uma interpretação literal. Ao ponto de quando tem Ismael falando, ou Jesus falando, no texto, a pessoa que é mais mística lê aquilo como se fosse Jesus presente no texto. Se tornou um objeto de fé. E não mais a presença dos autores, seja Chico Xavier ou Humberto de Campos. Então, pro movimento religioso, hoje, quando a gente tem o estudo do Brasil, Coração do Mundo, Prática Patriotismo Evangélico, da obra, ela é vista literalmente, ela é um estudo literal. Então, se perdeu essa visão crítica da obra, de a gente pegar, não, peraí, isso é um romance, da metodologia de Kardec, então essa é a opinião de Humberto de Campos. A gente pode dizer, isso é a opinião do Humberto de Campos sobre esses fatos. Não é literalmente o que aconteceu. Mas hoje não se toma isso como se fosse uma verdade absoluta. Essa foi a destinação do Brasil, a questão do ufanismo daquela época. Entendeu, professor? Essa questão que hoje eu sei. Ele interpreta literalmente. Deixa eu te explicar, mas é isso mesmo. Hoje é isso aí. Nós não temos. Está sim. A fotografia é essa. A fotografia que o Brasil vai ser o coração do mundo, que o Brasil vai ser a pátria do Evangelho, que Jesus vai implantar aqui o novo Evangelho, que Jerusalém vai ser transferida lá para a Amazônia, que o Brasil tem uma forma geográfica, por isso que foi por causa da forma geográfica de um coração que ele foi escolhido, e vai fazendo a analogia que você quiser. O imaginário é livre para todo mundo, a crença é livre para todo mundo. O problema é que esse pessoal que você fala, místico, eles não nos ouvem. Porque se nós tivéssemos uma voz com nossos conhecimentos, que não são muito, mas são pelo menos racionais, eles teriam que fazer uma espécie de autocrítica. Eles teriam que se autoquestionar. Nós não temos acesso. Por quê? Porque a FED fechou tudo. Ela fechou todas as federadas. Se eu falar qualquer coisa dessa lá num outro centro que eu for convidado, eu só sou convidado aquela vez, depois não volto mais. Então tem que fazer um estrago bem grande logo quando vai, já escancarar, porque você já sabe que não vai voltar mais, não é verdade? Não volta mais, uma vez só. Sidney, querido, você quer fazer alguma inserção, alguma colocação? Só mais um parênteses aí para o Beto. Beto, essa história aqui do Brasil que ele conta, ela está bem mais descrita pelo Pedro Calmon, História do Brasil, 7 volumes, editora José Olímpio. Está esgotado. É o maior tratado sobre história do Brasil. Se você quiser ver aqueles pés de páginas aqui do livro, que eles colocaram aqui, com fatos históricos, relatando que isso está tudo no Pedro Calmon, 7 volumes de História do Brasil. Professor, eu acho essa história... ela como um todo, ela é muito complicada, ela é muito perigosa também, porque ela caminha num limiar, ela está bem numa fronteira, isso de dizer que o Brasil é o coração do mundo, E depois, dentro da obra, tem partes que ele coloca assim, São Paulo e Rio de Janeiro são o coração do Brasil, Rio de Janeiro é o cérebro, o Amazonas e os Pampas seria o quê? Os braços trabalhadores, Então, abre caminho para esse tipo de interpretação, como eu já vi. Se a gente for olhar no YouTube, outros palestrantes espíritas, até alguns conhecidos, falam assim, o destino do Brasil é ser o coração, ser a emoção do mundo, assim como os Estados Unidos são o cérebro. Como assim? Se o Brasil é o coração, os Estados Unidos é o cérebro, onde é que estão os braços? Onde é que estão as pernas? As mãos trabalhadoras, vêm da onde? Vêm de uma África escravizada? Vêm de um Oriente que é inferior de alguma forma? Então, ela fica num limiar muito perigoso, principalmente nesse viés interpretativo literal, que admite aquele texto como sendo a verdade. E pior, como o senhor falou, isso da chancela, porque a chancela é divina. Isso é uma coisa que a gente tem aí em 2000 anos de história da igreja, que ou na coroação dos reis e dos imperadores, que tinha que ter um papa lá colocando a
a coroa no soberano é a chancela de um poder por parte de uma entidade superior, ou de uma divindade, ou de um sagrado, dando um poder temporal. Então, é bem complicado, mas dentro da história da FEB, dentro da sua consolidação, é compreensível que naquele momento eles tenham abraçado aquele espírito do tempo, daquela época deles, de ufanismo, para se consolidar. O que acabou acontecendo com o Pacto Áureo, aí que o senhor citou, né, que é a expressão pura de uma hierarquização vertical, que a FEB impõe e os outros obedecem. Não tem aquela estrutura participativa democrática que Kardec propunha em 1868. Não. A gente tem uma estrutura que é praticamente réplica papal. Então, essa é uma obra, alguns falam que essa é uma obra teológica do Espiritismo. Até porque assim, tem partes aí que ele coloca, porque Kardec lançou a doutrina, Rustang trabalha com a fé, Denis a filosofia, né? O Delane vai trabalhar a ciência. Então, eles fazem a construção do tripé ideológico aí nesse livro. É um começo de estruturação dessa fase. E se a gente for analisar o autor, como o senhor falou, o autor encarnado, que era o Chico, ele tinha 28 anos na época. Então, realmente, o que ele conhecia? Né? O que a gente pode conhecer a fundo, mesmo que tenha passado por um estudo acadêmico com 28 anos? É uma pessoa que está em início de carreira, vamos dizer assim. E essa é uma obra que gerou muitas polêmicas, é um outro fator. Naqueles 4 fatores que o senhor citou ali no último, no legal, tem também as repercussões dessa obra, que gerou um processo. Por mais que o Humberto de Campos encarnado ele tivesse essa postura que também é da época, aquele positivismo exacerbado, científico, e até o ponto do ateísmo, ele como pessoa, a família dele era católica, esposa católica. Então, quando surge esse livro, surge um processo, né, contra o Chico Xavier e contra a FEB, eles têm que se defender. Depois até virou livro posterior, que era a psicografia nos tribunais. Então, tem uma série de fatores envolvidos juntos, né, na construção e na interpretação dessa obra. Sidney, quer fazer alguma colocação, amigo? Então, antes de nós entrarmos na discussão do Brasil ser ou não a pátria do Evangelho, vocês devem observar que aqui nós não estamos indagando se ele é ou não é. Não é. Nós estamos afirmando que ele não é. Mas vamos explicar por que motivo. Né? Esqueça aquela cena de Jesus lá em cima, com Eliu, lá com Emael, não sei lá, não saberam localizar o território do Brasil. A imagem é muito romântica, é muito lúdica. Não vamos dar muita importância nisso aí, não. Porque fala assim, Jesus não sabia. Isso é lúdico demais, é muita coisa. Né? Então, para nós entendermos a narrativa do livro, é preciso saber que houve sérias disputas para entender todo o contexto que o livro foi feito como uma reação a certos acontecimentos. Né? Houve sérias disputas ideológicas, doutrinárias, entre espíritas religiosos e espíritas científicos no último quartel do século XIX. Os primeiros, os religiosos, liderados por Bezerra de Menezes. Os segundos, os cientistas, liderados por Angeli Torteroli. Na queda de braço, quem venceu? Os religiosos. Eles derrotaram o científico. Aí a sorte do espiritismo brasileiro estava definitivamente selada. Seria mais um tributário da Igreja Católica, disfarçado de espírita. Sendo majoritariamente religioso, o povo, né, era visível a crença de que Deus imprimira na fronte dos espíritas o sinal de que lhes fora confiado restaurar a missão de povo escolhido, como Jeová destinar os hebreus na ficção bíblica. Esta fora a motivação da narrativa descrita por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É importante também prestar atenção no cenário político, social, cultural do Brasil e do mundo. Por isso, torna-se obrigatório recuar mais no tempo. Inspirada nos ideais socialistas de
Friedrich Engels e Karl Marx, em 1917, explode na Rússia a Revolução Bolchevista, sob a liderança de Vladimir Lenin e Leon Trotsky. A Rússia se torna comunista. Em breve, agrega várias nações do leste europeu, formando a União da República Socialista Soviética, posteriormente simplificada para a União Soviética. Então, o livro já começa a ser uma reação doutrinária, ideológica contra esse movimento. Já começa aí. Tanto é que lá no último capítulo está lá, né? Aí depois vem a Segunda Guerra Mundial, os países aliados, né, liderados pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética, contra os países do eixo, e Alemanha, Itália, Japão, e os aliados vencem. Aí depois da vitória dos aliados, o mundo se divide em dois blocos. O bloco capitalista e o bloco comunista. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, encabeçado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética. E, posteriormente, depois vem a OTAN, a criação da OTAN, e depois pelo capitalismo, e o Pacto de Varsóvia pelo lado comunista, né? E, então, o livro foi feito nesse contexto, para que uma reação para induzir o povo a ver que aquilo estava tendo um lado demoníaco, que estava vendo que seria o comunismo, e o lado santificado, que era o capitalismo, né? Aí vem depois a finalidade do livro. É o alinhamento à política do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Então, o livro foi feito, Chico, talvez, e também, não vamos citar pessoas, não, né? Pessoas, nem entidades, mas, né, alinhado ao Estado Novo, ao governo de Getúlio Vargas, uma propaganda pró-capitalismo, doutrinação anticomunista. O Brasil era predominantemente cristão católico. Sua economia sustentada por oligarquias agrárias, latifundiárias, extremamente conservadoras. E uma população desigual, 40 milhões de habitantes, 16 milhões de 10 anos para cima, totalmente analfabeta, outros tantos semi-analfabetos, reduzidíssima faixa dos que possuíam o ensino primário completo e o curso superior. O país era marcado por extremas desigualdades sociais, como ainda ocorre. 60% da população rural urbana, saída através do regime escravocrata, né, vivia abaixo da linha da pobreza. Submissos à religião e às oligarquias ruralistas e aos empresários capitalistas nas indústrias. Esse imenso contingente marginalizado não tinha acesso à água, ao saneamento básico, saúde deficitária, problemas ainda presentes na atualidade. Por que isso? Porque era uma forma também de anestesiar o ser humano, o povo, no conformismo que o livro traz. A proposta do livro é o conformismo, não é nem da doutrina da predestinação que é aqui na Terra. É você sofrendo aqui na Terra para ganhar o céu. Então, a proposta do Coração do Mundo para o Evangelho é uma proposta mística, bem lúdica, bem assim, platônica, utópica, mas não platônica no sentido do Platão, mas utópica para fazer o povo ser submisso e quieto, que é uma característica do povo brasileiro. Quieto, ao contrário dos outros. E com isso fala que o brasileiro tem essa mentalidade, essa índole pacífica, que na verdade é passivo, essa índole do brasileiro cordial que foi criado, do povo cordial, o homem cordial foi criado por Sérgio Buarque de Holanda em 1936, no livro Raiz do Brasil, o homem cordial, quer dizer, um homem bom, e que, inclusive, meus amigos, há um livro do próprio Chico Xavier e do Humberto de Campos chamado Novas Mensagens, em que Jesus aparece para os dirigentes das nações, inclusive o Ismael estava lá como dirigente do Brasil, né? Estava lá fazendo um balanço, assim, Jesus aparece assim, todo mundo falando das prerrogativas, das qualificações do seu país, dos feitos que fizeram em termos de espiritualidade, Akizakov na Rússia, Flammarion na França, William Crookes na Inglaterra, cada um deles falando isso. Jesus fala assim, mas nem disso, nada disso serve.
eu vou colocar a árvore do Evangelho no povo mais humilde, mais sereno, mais pacífico, mais não sei o que se chama aquele povo de coração, que é mais do que emoção, ele é coração. E, na verdade, não foi bem assim, não. Pessoas pensam que que o Brasil só tem duas manchas na história, que são a Guerra do Paraguai e a escravidão, e estão totalmente fora de propósito, porque não entendem, as pessoas não entendem, né? Não entendem. Por quê? Porque o que acontece é que teve lá, durante o século XVIII, XIX e XX, o que nós tivemos de revoltas, de guerras civis, verdadeiras guerras civis, assim, fora, que não era da Guerra do Paraguai nem da escravidão, né? Ao contrário, né? Porque falava que os povos latino-americanos, argentinos, não sei o quê, é tudo belicoso. Aqui o Brasil era pacífico. Então, existe na cultura esse povo que é o pacífico ordeiro, né? Mas não é verdade. Os espíritos que acreditam nessa falsa visão da história ignoram ou omitem dezenas de conflitos sangrentos, guerras civis ocorridas no século XIX e XX. A Guerra dos Canudos, na Bahia, a Guerra do Contestado e a Guerra dos Farrapos, no Sul, a Cabanagem, a Sabinada, a Baralhada, no Norte e Nordeste, sem contar a Revolução de 1932, quando São Paulo se levantou contra a ditadura de Vargas. Todos os conflitos sangrentos que deixaram milhares e milhares e milhares de mortos e desaparecidos. Por isso, meus amigos, nós, espíritos livres pensadores, livres das algemas, dos dogmas, dos preconceitos, vimos nessa live proclamar que o Brasil não é o coração do mundo, e tampouco a pátria evangélica. Não é e jamais será. Porque isso, país nenhum é. Esse descaltério jamais esteve nos planos da espiritualidade. Se estiver no plano, só pode ser no baixo clero da espiritualidade, meu amigo. No baixo clero. Configura uma derrogação escandalosa da lei de justiça e igualdade, por conferir privilégios a um povo em particular em prejuízo dos demais povos. Assim como são definidas as ocupações e missões dos espíritos. Vamos lá na questão 584 e aquelas adjacentes. Em caracteres individuais, cada pessoa, cada espírito, de acordo com o seu grau, tem as suas tarefas para realizar, cada qual de acordo com a capacidade, né? As ocupações e missões do espírito em caráter individual, as nações também têm, os povos também têm, né? Então, as ocupações dos diversos povos são conjugadas coletivamente, quer dizer, todos contribuindo equitativamente para um objetivo comum a toda a humanidade. Então, essa coisa de falar que é só do Brasil, que isso é uma qualidade única para o Brasil, é falacioso. Não existe isso. Isso é um ufanismo, é um bairrismo exagerado, até uma espécie de chauvinismo, que nós devemos, que como espíritas livres pensadores, não vamos dizer brigar com as pessoas, mas combater essa ideia. Combater. Então, nós vamos fazer... É isso aí, meus amigos. Muito Por bom. enquanto, depois nós vamos fazer mais. Depois nós vamos botar Kardec no meio, hein? Né? Eu tenho uma pergunta aqui do Edson Figueiredo de Abreu, o nosso queridíssimo Edson. Ele fala o seguinte: existe uma palestra de Leopoldo Machado, da FEB, intitulada Brasil, berço da humanidade, pátria dos evangelhos, publicada na revista Reformador, periódico oficial da FEB, edições lá do dia 3 de 10 de 1934. E ele cita até a página 519 e página 575. Teria algo a ver com o livro em questão? Você sabe de alguma coisa, Paulo? Não, eu sei o seguinte, eu sei que em 1934, como eu disse, em dezembro, falece o Humberto de Campos. Isso que eu sei. E, em março, 3 meses após, ele publica a primeira obra psicografada pelo Chico, que é de um casarão de outro mundo. E que essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi publicada em 1928, ou seja, 4 anos após. Mas eu suponho, às vezes,
que uma editora ela demora minimamente 6 meses para produzir um livro. Então, essa obra, em vez de ter sido publicada na época dela, tenha sido publicada, talvez, recebidos originais, em 1937. Agora, o que o Edson diz procede, porque é uma convergência. Como eu sou espírita, eu aprendi a entender o mundo pela interação dos encarnados com os espíritos. Não é? Eu não acho que existe uma inteligência única. Existe uma síntese de conceitos de inteligência, de ações e vontades que são interpenetradas pelo mundo físico e pelo espiritual. Na minha ideia, esse trabalho de dar essa figuração messiânica ao Brasil, e, como eu disse, salvacionista, ela também tem um componente forte no mundo espiritual, que são os espíritos envolvidos com esse tipo de pensamento e que, por uma reação de afinidade, e entram num contato e formam uma sinergia com os encarnados. Essa ideia do Brasil ser o coração do mundo, o pátrio do Evangelho, talvez seja antes do Humberto de Campos e seja defendida através até do mundo espiritual, antes dele. Talvez ele pegou isso já em andamento. E o Leopoldo, aqui, o ex-presidente da FEB, ele já colocou isso. Quer dizer, havia uma movimentação intuitiva, aí que vem a ação dos espíritos, pela parte intuitiva, que estava convergindo para colocar o Brasil nesse quadro fanístico, nesse quadro excêntrico frente ao mundo, e ser a liderança do mundo, como o Sidney falou. Eu acho que esse processo é um processo muito mais amplo, porque ele não se restringe só ao mundo físico. A gente tem que estudar isso bem. Ele também tem envolvimento forte do mundo espiritual, das forças ligadas a esse tipo de ideologia. Porque o homem não trabalha sozinho, ele trabalha sob a mútua influenciação dos espíritos. Vê lá o livro Evangelho, o livro dos Espíritos, da influência dos espíritos sobre o mundo corpóreo, isso é clássico, e outras obras clássicas. Eu acho que é uma convergência, uma massa de forças, de pensamento, de vontade, colocando essa posição para o Brasil no sentido de, eu diria, como eu gosto de falar, o imaginário, uma utopia que querem criar, algo inadmissível frente a um juízo elementar de realidade, mas levando isso a cabo. Isso foi levado a cabo. E realmente existe essa concepção hoje, como o Beto falou, porque esses indivíduos místicos eles não têm capacidade eles não têm massa crítica, eles não estudaram. Então, como é que se eles não estudaram, eles não sabem o que é um pensamento lógico, racional, se eles não têm uma relação de causa e efeito, se eles não entendem isso, o mecanismo causal, se eles não têm algum tipo de raciocínio que movimenta eles para fazer uma autocrítica em relação a esses fatos, se eles são topeiras, eles vão ser levados por isso, pela própria ignorância dele. Por que a mãe, porque o pai ou a mãe do fanatismo, isso é ignorância. Onde há conhecimento, não há fanatismo. Então, o fanatismo é paternalizado pela ignorância. Isso é uma coisa muito mais ampla que nós estamos tocando hoje aqui, que tem os fatos históricos, sim, tem as áreas sociais, como falou o Cid, sim, tem os eventos, sim, mas tem também uma confluência, um grande mar, um grande oceano, onde todas essas forças estão se atravessando mutuamente numa luta cruel para poder movimentar um sentido de poder. Essa é a nossa luta. A nossa luta, eu cito aqui, eu gosto de ler muito a Bíblia, eu vou citar aqui Efésios 6, se não me engano, 15. Essa é uma citação maravilhosa. São Paulo diz assim: eu não temo nem a carne, nem o sangue. Isso é Efésios 6, se não me engano, 15. Eu não temo a carne, nem o sangue. Eu não temo as potestades. Eu temo os reinos dos mundos espirituais, das forças trevosas do espaço celestial. Então, ele já assinala essa força magnífica, negativa, terrificante que atua sobre nós e nos induz muitas vezes. E nós aqui somos o ponto de resistência disso. Nessa noite aqui, que está dando problema no site, mas isso vai ser gravado,
e vai ficar no YouTube, se Deus quiser, nós estamos criando aqui um elemento, uma barreira sobre isso. Nós estamos dizendo não só o Brasil não é a pátria do Evangelho, como nós temos que reagir como os espíritas contra esse sistema de autocrático e repressivo que a fé faz ao livre pensamento dos espíritas, inibindo. Não se inibe pela força, inibe pelo poder econômico, inibe por toda uma série de outros contingentes que, às vezes, são mais eficazes do que uma bala ou um fuzil. Então, a nossa luta começa, e ela não tem fim. Ela começou com os nossos antepassados, eles estão aqui presentes hoje. Começou com o professor Herculano, começou com todos eles. Eles comeram o estômago deles, eles lutaram, eles foram discriminados, foram reprimidos, foram constrangidos. Eles foram odiados, criaram problemas, criaram atritos, criaram inimigos em bem de uma causa. E nós somos herdeiros e temos que ter estômago para engolir isso o tempo todo e vencer e buscar o caminho, porque o nosso caminho hoje está chegando. Tem que chegar uma hora. A mídia eletrônica é o nosso grande veículo. Nós não precisamos ir a um congresso mais, não podemos fazer o nosso congresso. Nós temos condições de fazer isso no futuro. Então, é um problema, eu diria, de uma visão estruturalista, né? Que fala-se muito de estruturalismo, que é uma filosofia que começou lá nos anos 1900 e pouco, com a escola de France, com os linguistas, o estruturalismo. Então, é uma concepção estrutural, porque envolve diversos aspectos, não é um aspecto só. É um aspecto social, um aspecto econômico, é um aspecto cultural, é um aspecto religioso, é um aspecto político. Ele envolve tudo. E conflui, então, sobre quê? Sobre a FEB, que hoje lidera esse processo. E nós temos que sair disso. E vamos sair. Mas a gente não pode ficar questionando simplesmente isso. Alguma hora a gente vai ter que ter uma ação mais efetiva. Eu não sei quando, mas vai ser. Inclusive, o Adair ele faz uma colocação muito, muito boa de se colocar aqui para a gente discutir. O Adair fala o seguinte: o livro ameniza e tenta justificar a escravidão de índios e negros, com Jesus dizendo para que os portugueses se aproximassem dos africanos e os trouxessem para o Brasil sem violência. Negros com abnegações santificantes. Negros que vivem na mais pura fraternidade no Brasil. É brincadeira ler uma coisa dessas num livro assim, a gente sabendo o que acontecia à época no Brasil, né? Quer comentar alguma coisa, Beto? Vamos lá. Na verdade, o que o Adair falou agora é uma repetição do que o Sidney falou ali do homem cordial, né? Aquela teoria ainda das raças, né? Que hoje a gente já nem usa mais cientificamente esse termo, como já foi debatido aqui nas lives sobre o tema, mas é aquilo das raças atuando em harmonia e criando uma utopia, né, no Brasil. Mas eu gostaria de comentar ali sobre a pergunta do Edson, do Leopoldo Machado, e o comentário do professor Paulo. Então, eu vou dar uma volta para chegar no Leopoldo Machado, tá? Então, o professor falou ali do estruturalismo. Do idealismo alemão também a gente tem aquele termo Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Então, que a gente consegue, através dos autores de uma época, a gente identifica a realidade daquele tempo. Claro, aí numa visão científica materialista, considerando somente os encarnados. Mas na nossa visão espiritualista, a gente sabe que esse Zeitgeist ele é composto pelos desencarnados também, por toda essa atmosfera espiritual que nos cerca. Pois bem, então vou fazer a minha volta. Identidade brasileira. A identidade brasileira, a gente começa a considerar ela a partir do Império. Antes, no período colônia, não. A gente tinha a nossa identidade nacional vinculada à metrópole, Portugal. Né? Já uma mentalidade inferiorizante com relação à metrópole europeia. No momento que nós nos tornamos Império, começa aquela... do Império até o começo da República. A gente tem a nossa identidade nacional com foco na territorialidade. Era as fronteiras, fechar as fronteiras do país, definir o formato, era o quem nasce no Brasil ser brasileiro.
Quando começa o período da República Velha, a gente já inverte. A gente já tem o território definido, a identidade nacional passa para a questão cultural e linguística. O que é culturalmente ser brasileiro, a cultura brasileira, os autores, né? O nosso gama cultural, a nossa atmosfera cultural. Quando a gente tem o Estado novo, já é um novo momento da formação da identidade do Estado brasileiro. A gente já tem o território determinado, a cultura estabelecida com a língua. Então, a partir de 1930, a gente tem a fase que se chama de lealdade nacional com a pátria, é o ufanismo. Né? Então, é aquela coisa exacerbada do patriotismo. Se vocês forem analisar assim, ó, quem era criança naquela época de 1930, 1940, que estava sendo ensinado essas teorias, 1937 é o marco daquela Constituição outorgada do Estado Novo, que coloca o estudo de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Então, aquelas crianças da década de 30, 40, são os adultos da década de 50, 60, quando a gente vai ter o período ditatorial brasileiro, que é extremamente patriótico e hoje ainda tem as suas vertentes, até hoje, a política nacional ainda está presente, a visão intervencionista, militarizante, estatizante, que é própria dos regimes totalitários daquela época inicial do século XX. Então, sim, naquele período de Estado Novo, principalmente período inicial de Estado Novo, a gente tinha diversos autores e publicações artísticas refletindo essa vontade nacional ufanista, o destino do Brasil frente ao mundo, do povo brasileiro. Se a gente for procurar no Google aí, publicidade ou propagandas da era Vargas, propagandas brasileiras de 1930, é bandeira, gente com bandeira, é a exaltação, né? E aí, então, eu volto para 1934, que é a questão que o Edson levantou do Leopoldo Machado. Sim, tem bastante similaridade em alguns pontos. Entre o Brasil, Coração do Mundo, e a crônica, o texto do Leopoldo Machado, que foi dividido em diversas edições da revista. Mas o Leopoldo Machado vai além do que o Chico foi. Humberto de Campos e Chico Xavier, eles colocam, a gente pode ficar em dúvida, é até um ponto, se quiserem comentar quem é o personagem principal do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Num primeiro momento, pode-se dizer assim, o personagem principal é o Brasil, mas tem um segundo personagem que talvez seja até mais importante, que é Ismael, né, que ele vinha aparecendo ali como anjo do Senhor, né, ou como Ismael no grupo Confúcio, e que ali ele tem uma participação histórica que ele é colocado em diversos momentos da história, seja na escolha lá da Leopoldina para ser esposa do Dom Pedro I, até o momento que Dom Pedro resolve sacar a espada e dizer independência ou morte, sobre a influência de Ismael, né? Então tu tem essa colocação desse personagem Ismael ao longo da história brasileira, o Ismael que sempre triunfa, o Ismael com a sua bandeira branca de Deus, Cristo e caridade, que eu já vi em reuniões do Centro Espíritas, que eu visito alguns, então de modelos mais religiosos, você chega antes do passe coletivo, você tem aquela palestra que é quase uma missa, é uma homília, e é um conhecido, né, de um centro desse, realmente não vou citar o nome, então ele cita com aquela voz apaixonada o refrão do Deus, Cristo e caridade, sabe, da bandeira branca de Ismael. Enfim, é parte do imaginário religioso daquele público específico. Agora, a questão de terem sido feitas interpolações diretas, tiradas do texto do Leopoldo Machado para colocar na obra do Chico, não tem evidência, tá? Isso tem similaridades, mas que são naturais em outros autores também. Os títulos são semelhantes, então existem algumas similitudes entre as obras, mas nada que fique tão evidente, né? Então, a própria questão de adulteração dessa obra por parte dos editores é uma possibilidade, né? Não existe uma prova cabal disso. E é uma possibilidade recente, que foi muito levantada agora em 2020, que começou essa polêmica da adulteração das obras do Chico, que teriam sido ou não adulteradas. Mas então a gente não tem como falar em prova cabal ou fato concreto de uma adulteração tendo acontecido. Era isso, Kátia.
O Sidney acho que quer comentar. Vamos lá, vamos para o Sidney. Manda a bala, Sidney. Então, o que o Beto acabou de dizer agora, e que o Paulo também falou, e também levando aquele questionamento do nosso amigo lá sobre Leopoldo Machado, nós devemos pensar, né? Que lembrar que ao longo da história, da sua história, né, desde 1500, assim, o brasileiro em geral não possuía uma identidade clara de nacionalidade. Não possuía, como ainda não possui, porque nós estamos observando agora um recrudescimento de gente nas manifestações envolvidos, em vez da bandeira brasileira, envolvidos, ou talvez impressão, envolvido com a bandeira norte-americana. Esses dias, até nos comentários, eu vi, nosso presidente Lula perdeu a eleição. Pô, olha só, né? Então, não tinha essa identidade, claro, como ainda não tem, muita gente não tem. Tanto é que no pós-império, na ditadura Floriano Peixoto, a Constituição de 1891 criou, né, os Estados Unidos do Brasil, inspirada na Constituição dos Estados Unidos, na América. Porque era vigente a cultura do se é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. A tal ponto que o substantivo Brasil era grafado com a letra Z. Contudo, nos círculos intelectuais e políticos liberais, que é o que o Beto falou agora, até acabou de falar, o Paulo também, contudo, nos círculos intelectuais e políticos liberais, influenciados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, proclamados pela Revolução Francesa, era crescente uma corrente nacionalista, de forte patriotismo, com o intuito de infundir na população o sentimento de brasilidade. Então, citamos alguns. Afonso Celso, por que meu fã do meu Brasil? Afonso Celso. Olavo Bilac, criança, jamais verás um país como esse, que hoje a gente pode falar assim, não haverá mesmo, porque o Brasil é único, né? Assim, Lima Barreto, fazendo até uma espécie de... Ele era um nacionalista exagerado até, que depois ele acabou sendo decepcionado, né? Monteiro Lobato, entre outros. E depois combinou com a Semana de Arte Moderna de 22, que foi um marco do projeto do Brasil de se desvincular das culturas e das políticas estrangeiras. Era esse o propósito. Então, aí esse movimento patriótico não passou despercebido do movimento espírita, do meio espírita, que também aderiu ao nacionalismo. Aí vamos entrar na questão do Leopoldo Machado, da palestra que ele falou. Só que o fez no fundamentalismo religioso, judaico-cristão, ufanista, exaltando frases cristãs, como o Cordeiro de Deus, Terra do Cruzeiro, e proclamando a vocação do Brasil de povo escolhido por Jesus para levar o evangelho e moralizar o mundo. Acabaram fazendo do espiritismo o ópio do povo, doutrinado com o propósito de mantê-lo amordaçado para não reagir à força do Estado, submisso e passivo ao status das classes dominantes, visível permanência dos valores escravocratas. Tanto é que um companheiro aqui refutou, falou assim, que é uma falácia esse negócio de que foram trazidos em paz da África. Só o fato de serem arrancados, de serem capturados lá da sua família, assim e trazidos num navio infecto, cheio de rato, e sofrendo espancamento. Eu estou lendo um livro chamado Negros Raiz, que é baseado na vida do Kunta Kinte, lá dos Estados Unidos. Olha a cena, o inferno. É pior que o inferno. Pior que o inferno. Os negros aprisionados para atravessar o oceano durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Hora que a costa norte-americana e a costa africana, o oceano é mais estreito ali naquele pedaço. Então, a viagem demorou 1 mês, mais ou menos. Agora, quando vem para o Brasil, demorava 3 meses, porque a distância é maior, o oceano se alarga, né? Então, o inferno seria o céu. Então, o espiritismo virou o ópio do povo, doutrinado para manter amordaçado, né? Então, nos centros espíritas, e a gente escuta muito assim, as mensagens mediúnicas, a imprensa escrita,
bombardeava os espíritas para não discutirem e afrontar os problemas morais da sociedade brasileira, tais como violências, criminalidade. Não pode falar isso, não pode falar essas coisas. Feminicídio, misoginia, pedofilia, não pode falar isso. Por quê? Para manter o povo como se fosse colocar o povo, um avestruz, abrir um buraco no chão e colocar a cabeça para não ver a realidade. Né? Então, enfim, propôs silenciar no brasileiro a liberdade de pensar. Era justamente para diminuir, para apertar, para fazer cercear a liberdade de pensar do brasileiro. E assim cultuar o conformismo pelo sofrimento na terra com a recompensa no céu. Tanto é que o brasileiro é um tipo, nós falamos assim, em vez de ser pacífico, é passivo. Justamente um povo ainda mal informado, desinformado, culturalmente, não conhece a sua história, e fica falando aí, falando abobrinhas até. Nós vemos aí. Então, um povo que não conhece, um povo arrogante, até. Nós temos exceções também, não vamos dizer que todo mundo. Tem gente boa, lógico, também. Não vamos falar assim, não vamos generalizar, mas que tem muita gente, até dá a impressão que como diz, eu costumo brincar, quando eu vejo esse povo fazendo essas manifestações, eu falo assim, pegando um texto bíblico, assim, e abriram-se as portas do inferno, e Satanás soltou a diabada inteira. Dessa maneira, porque, meus amigos, tanta idiotice que esse pessoal fala, assim, de ódio. Então, e depois fala que é pacífico. Então, dessa maneira, então a gente tem que pensar menos, né? Porque, afinal de contas, como eu falei agora há pouco aqui, ó. Falei agora há pouco, né? Esse negócio do Brasil ser coração do mundo para o evangelho não seria nada mais, nada menos do que um alinhamento, porque para ver que o comunismo é uma perigosa ameaça aos interesses da oligarquia dominantes, o que justifica aos segmentos espíritas alinhar-se aos poderosos e aos poderosos capitalistas do exterior. Esse é o motivo de Humberto de Campos, Chico Xavier, incluir no último capítulo do livro uma escancarada apologia ao capitalismo e, ao mesmo tempo, que abertamente atacava o marxismo, demonizava o marxismo. Então, meu amigo, assim, meus amigos, nós temos que pensar muito essas coisas, porque questionar dentro da razão, e não aceitando passivamente tudo que fala, porque, como o Paulo falou assim, os espíritas têm feito em 4 mãos, encarnados e enganados, porque nós todos somos espíritos. Não tem esse negócio de encarnados e enganados, são espíritos trabalhando em conjunto, porque os espíritos encarnados de hoje serão desencarnados amanhã. E os desencarnados de hoje, eles têm que trabalhar conosco, porque serão eles que vão encarnar amanhã e vão viver no nosso mundo, que, na verdade, é um mundo só. É um mundo só. Então, nós temos que pensar espiriticamente falando, como diria o Jaci Regis. Muito bom. Espiritizar. Muito obrigada, Sidney. Paulo, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar, minha carga está acabando, só tenho 10 minutos aqui de Opa! carga. Então, suas considerações finais para a gente, Paulo. Considerações é a minha doutrina. Sem dogma. Sem dogma. A gente pode analisar esses eventos de diversos campos de conhecimento e do saber. Podemos analisar esses eventos no sentido do conhecimento da área social, a sociologia, podemos analisar à luz da antropologia, através da cultura religiosa, dos ritos, das superstições, do misticismo. Podemos analisar isso através dos fatores econômicos, de movimentações capitalistas, socialistas, defesas de determinadas teorias econômicas. Podemos analisar isso no sentido político, de determinadas ideologias. Podemos analisar de uma forma plurimorfa, plurifacetária. Né? Isso a nossa inteligência permite, e os fatos também permitem. Mas alguma coisa que eu não posso perder o meu fio. Eu não posso perder o fio, que eu tenho que pensar dentro da sistemática espírita. Eu fui educado, estudei Allan Kardec dentro do seu critério da razão.
eu não posso fugir disso. Uma vez eu fui a Paris com meu filho, aí fui lá no túmulo dele, no Père Lachaise. Aí, quando olhei o busto dele e uma coluna que está abaixo, onde o busto está colocado, estava escrito assim, em letras, né? Gravado com letras na pedra. Allan Kardec, fundador da filosofia espírita. Estava ali. Todo efeito tem uma causa. Causa inteligente tem efeitos inteligentes. A grandeza da causa está na potência do efeito. Eu li aquilo. E eu li também o prefácio do Livro dos Espíritos, que eu sempre gosto de colocar isso, espero que o meu tempo ainda dê, que os espíritos que comunicam a Allan Kardec a redação do prefácio e consignam a ele, dão a ele essa oportunidade de produzir esse livro com ele, ele diz: constituirás uma doutrina racional. A primeira observação deles. Construirás uma doutrina racional, quer dizer, baseada na razão e livre de prejuízos, de preconceitos, de sistemas. Allan Kardec recebeu isso dizendo: eu vou constituir uma filosofia racional porque a razão ela é um contínuo do pensamento humano ao longo do tempo, do conhecimento, do progresso, do avanço. Ela não tem um fim. Ela é um movimento de busca constante, de tentativa e de erro. Então, ele quis dizer que a filosofia espírita ela sempre estaria calcada nos fatos da razão e buscando sempre uma razão maior. E livre de preconceito de sistema. Ela não seria fechada com uma doutrina capitalista, que ela responde em si mesma por toda a verdade. Ou não seria fechada como uma doutrina socialista, que responde por si mesma toda a verdade. Ela estaria sempre numa movimentação progressiva. Ou seja, essa condição que me foi dada de ler esse prefácio e de pensar assim, eu não posso pensar de outra maneira. Eu tenho que pensar sempre no melhor para a todos nós, no que eu posso solucionar dentro de uma razão e dentro de uma livre expressão de pensamento de todos. Então, a doutrina me diz que nós podemos, como eu disse, analisar esse fato, a publicação do Evangelho Brasil Pátria, lá do Coração do Mundo, etc., podemos analisar sob diversas óticas e diversas metodologias. Eu posso trabalhar pelas ciências humanas, eu posso trabalhar, às vezes, até pelas ciências exatas em alguns aspectos, quando falar em economia, eu posso trabalhar também em ciências e outras ciências, filosóficas, sobretudo. Mas eu me indago sempre qual é o finalismo, qual foi o finalismo da publicação desse livro. O que eles pretendiam? Qual é o core business disso? Qual é o núcleo duro disso? Eu só posso dizer, esse livro constitui um projeto de poder da FEB baseado no discurso salvacionista e messiânico do Brasil, ser um coração do mundo e uma pátria do Evangelho. E dessa verdade ou dessa acreditação eu não me afasto. Esse livro é um instrumento de poder. Se aí o Beto fala que os caras só faltam fazer uma procissão dentro do centro espírita, né? Daqui a pouco estão levantando lá os bustos, a coisa toda, e isso é deles, porque eles são ignários, eles vão levar assim. Mas a nossa função, como pensadores e pessoas livres e racionais, e herdeiros de Allan Kardec, e herdeiros de Herculano Pires e tantos outros filósofos, a nossa função é pensar e buscar o melhor. Portanto, eu fecho aqui a minha palestra antes que acabe, dizendo tudo isso, que, na realidade, é um projeto de poder religioso institucional da FEB. Ela conseguiu isso através do Pacto Áureo e, até hoje, ela movimenta o Brasil centralizada nela, queiramos ou não. Muito bom, muito obrigado, Paulo. Ótimas considerações. Era, vamos dizer assim, fechar com chave de ouro de tudo aquilo que a gente vem
comentando ao longo desses 3 anos aqui no ECK. A gente agradece imensamente essa sua participação fabulosa. Por quê? Porque... Posso me confessar a você? Pode. Eu tenho 2 paixões, Kátia. Ô, Kátia. Pode falar. Tenho 2 paixões. Sim. Espiritismo é minha paixão. Uhum. E a segunda é o Flamengo. Ah, que pena. Tá vendo? Ninguém é perfeito, gente. Ele tinha que ter um defeito, tá vendo? Bom, isso é muito legal, né? Essa é a nossa diversidade, essa é um momento que cada um tem que viver mesmo, tem que experienciar, mas esse momento que nós estamos experienciando aqui no ECK, essa oportunidade de abrir os nossos olhos para outras realidades, para um entendimento mais correto dos entendimentos trazidos pelos espíritos, é sensacional. Nós cansamos de repetir, a FEB aprontou bastante, tentou de todas as formas, com seus tentáculos, abraçar o mundo do espiritismo para si, só que veio a internet e a pandemia e, deu um passa fora formidável. Por quê? Porque muitos grupos, muitas pessoas, por conta da pandemia e com a nova forma de interação, está tendo a oportunidade de ver no mundo afora uma visão mais correta do que deveria ser. Então, é assim, graças a essas benditas oportunidades de nós nos encontrarmos nessas lives, nós estamos podendo fazer aqui a nossa parte que cabe nesse latifundiário que é o nosso mundo material. A gente está preparando aí o nosso campo. Kátia, eu queria agradecer ao Beto, tá? Beto, beijão para você. Lá do Sul, que tudo corra bem com você. Sidney, obrigado por tudo, aprendi muito com você, tá? E eu agradeço também ao Marcelo, que está ausente, o Edson e outros membros aí, o próprio Nelson também, que eu tenho muita empatia com ele, e outros membros do ECK. Eu peço a Deus que nos abençoe, e eu agradeço a generosidade de vocês de me terem ouvido pacientemente. Obrigado, sobretudo, a você, Kátia. Que Deus abençoe e até breve. Até, a gente vai se falando. Beijão, muito obrigada. Vamos lá. Quem é que vai falar agora? O Sidney. Manda aí, Sidney, suas considerações finais. As minhas considerações finais, eu vou aproveitar para ler um trecho de uma mensagem de Kardec que ele fez 5 meses após a desencarnação dele, na Sociedade Parisiense. E que, então, essa mensagem que ele passa é um checkmate nessa discussão. É peremptório, né? Que só pode ser entendido por aqueles que têm ouvidos para ver, para ouvir e olhos para ver. Ouçam bem o que fala Kardec. Mas, assim como na Terra, as barreiras que separam as nacionalidades tendem a desaparecer, no espaço, os caracteres distintivos desaparecem. As nuances se confundem e, num tempo futuro, mais próximo do que supondes, não haverá mais franceses, ingleses, japoneses, americanos, tailandeses, não haverá nada na Terra ou no espaço, mas apenas homens e espíritos, todos filhos de Deus, e destinados por todas as suas faculdades ao progresso e à regeneração universais. Olha, Kardec já está antecipando, a tese da aldeia global, que foi dita, que foi apresentada pelo filósofo canadense Herbert Marshall McLuhan, aldeia global, que quanto mais que o mundo hoje, as barreiras, as fronteiras estão se desmoronando para ficar um bloco só.
E à medida que você sobe, por exemplo, à medida que você sobe, aquelas nuances de você saber aqui é fronteira do Paraguai, aqui é Brasil, vão desaparecendo. Porque o próprio planeta depois vai ficar um pontinho, assim, à medida que você fica mais distante em relação ao Sol, você vai ver o planeta que vira um pinguim de um lápis no papel, ao Sol. E o Sol também, por sua vez, cada vez também vira um pinguim de nada. Então, meu amigo, comparar com esse... Nós agora que somos racionais, mais racionais do que antes, não estou falando em relação aos mais que os outros, não. Então, nós temos que pensar e botar e propagar isso. É isso que eu falo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo Beto, muito obrigado pelo Paulo, também aprendi muito também, né? Aprendi muito. E obrigado também aos demais que estão também na retaguarda aí, talvez o Nelson também seja, né? Assim, e também todo mundo. Muito obrigado por tudo. Valeu. Querido Sidney, responda para a gente de onde você tirou esse texto que você leu. Ah, sim. Da Revista Espírita. Revista Espírita de 1869, que foi a comunicação de Kardec, foi no dia 14, aqui, ó, estou lendo aqui, né? Foi no dia 14 de setembro de 1869, na casa de Miss Anne Blackwell, né? Blackwell. Eu acredito que foi na Inglaterra ou Estados Unidos que Kardec se comunicou lá, para mostrar a universalidade, e não mostrar que o francês era melhor só porque o Kardec era francês. Kardec não era francês, Kardec é universal. A pátria do espírito é o universo, diz a questão 317 do Livro dos Espíritos. Então, vamos parar com essa churumela de eu sou mais importante que você, eu sou superior porque sou raça escolhida, aquele negócio de raça, preconceito de raça, orgulho de raça. Isso tudo é churumela. Nós somos todos iguais. Não tem essa coisa de um mais importante. Se eu disser que eu sou importante, sou, mas também não sou mais importante que os outros, que ninguém. Os outros também são tão importantes quanto eu. E nós somos importantes tanto quanto Jesus. Ele não é mais nem menos mais que nós. É isso. Nós somos iguais. É isso que eu quero. Então, muito obrigado. Muito bom. Agora sim. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Minha vez, então, Kátia? Sua vez. Vamos lá. Eu vou ler um trecho aqui do final do capítulo 16. Desculpa, do capítulo 15 do livro em questão. Olha só. A Têmis divina conhece todos os traidores da humanidade, que passam pelo mundo glorificados pela história. A condenação lhes marca a fronte, e aos seus ouvidos ecoam incessantemente as palavras dolorosas. Caim, Caim, que fizestes dos teus irmãos maldito? Somente as lágrimas no círculo doloroso das reencarnações tenebrosas lhes abrem uma vereda para a reabilitação nas estradas eternas do tempo. Por que eu leio justamente essa parte? Recordando o nosso primeiro encontro lá em outubro de 2018, naquele bate-papo gostoso, que a gente estava lá, a Kátia, estava o Sidney, estava o Paulo, aquele encontro presencial, e que a gente estava comentando aquela coisa da remoção de Rustang dos estatutos da FEBRE, ou do estudo obrigatório de Rustang, e que nós comentamos de que adianta tirar o nome Rustang se as ideias dele estão presentes em tantos livros, inclusive esse que é de estudo obrigatório em tantos centros espíritas na FEB, né, nas Casas Federadas, os estudos de férias, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Estudo crítico, né, pessoal? Então, eu encerro assim, reafirmando, né, esse compromisso com a leitura crítica de qualquer obra, de qualquer médium, de qualquer espírito. E agradecendo a oportunidade de estar aqui virtualmente com vocês, meus amigos tão queridos. Muito bom, Beto. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu auxílio aí na nossa primeira live do nosso terceiro encontro, do nosso terceiro fórum do Livre Pensar. Beijão, muito obrigada, viu? Beijo. Gente, acabou.
Passa tão rápido, né? Ainda mais quando o assunto é instigante, quando o assunto traz aí um revolver nos nossos entendimentos, nas nossas crenças. Bom, o que a gente espera? Que toda essa novas informações para alguns que estiveram com a gente hoje pela primeira vez, e reafirmação para outros, mais indícios, mais provas, mais contundência. É só para dizer que o Espiritismo é isso. O Espiritismo é dinâmico, o Espiritismo não está pronto e acabado. Ele é evolucionista, ele é progressivo. E nessa progressão, nós vamos entendendo e ampliando os nossos entendimentos. A lei, ela é natural, ela é imutável. Nós é que vamos abrangendo novos entendimentos de acordo com as nossas capacidades ampliadas. Então, que essas nossas capacidades, através dessas possibilidades de entendimento, de engrandecimento, possam florir nos campos dos centros espíritas. Muitas das pessoas escutam, participam, se tornam ativos e entendedores. Vão em busca, como pediu Beto, de entender mais criticamente o que é posto no movimento espírita. Só que não pode ficar só para um, para dois, para três, para meia dúzia. Nós somos uma grande família, nós somos os espíritas que precisamos fazer a diferença. Precisamos resgatar o quê? Resgatar a parte divina, que essa sim é imutável, que é a verdade. Que essa sim é absoluta, mas a gente ainda não alcançou, porque os nossos entendimentos ainda são limitados. E mesmo quando ao passo de entendimento que a gente dá, a gente percebe vários livros sendo trazidos a nós, e aí algumas colocações do pessoal aqui, poxa vida, agora eu vou ter que tomar mais cuidado com o que eu vou ler. Não é tomar mais cuidado, é ser mais crítico, é estudar Kardec, é entender a filosofia, é buscar a ciência e dizer, isso está de acordo com isso? Não está de acordo? Eu deixo de canto o que não serve. Peneiro o que tem de bom e sigo em frente. É assim que a gente precisa fazer. Nós precisamos resgatar o espiritismo e é essa a grande oportunidade que nós estamos tendo. E o ECK conta com vocês. Lembrando, hoje foi a primeira das 9 lives que vão acontecer ao longo do mês de janeiro. É o nosso encontro que nós faríamos em 2 dias, nós vamos fazer virtualmente ao longo do mês de janeiro, com uma palestra 2 vezes por semana. Aos sábados, às 18h30, e às terças-feiras, às 18h30. A próxima será nessa terça-feira, às 18h30, tratando do assunto seriedade nos relatos mediúnicos, as cartas para os parentes tão queridos. Quem vai fazer com a gente vai ser o Guilherme Velho, junto com o seu parceiro e médium, e nós contamos com a presença de vocês, com os convidados que vocês quiserem trazer, para tanto, tem que fazer parte do ECK. Por quê? Porque as nossas lives só acontecem aqui dentro do nosso grupo. Depois, elas vão para o canal do YouTube e lá ganham o mundo, ok? Mas para participar ao vivo, para fazer os comentários, precisa estar aqui. Precisa participar junto com a gente. Tem que fazer parte da família ECK. Convide os seus amigos, convide aquele que está já cansado daquela mesmice, como bem disse o Paulo, o Paulo não, o Sidney também disse, não sejamos mais passivos, né? Sejamos ativos. Beijão para todo mundo e até terça-feira às 18h30. A gente conta com vocês lá. Tchau!